Vamos iniciar. Nesse instante, vamos silenciar nossa mente e sempre agradecer ao Mestre Jesus por mais esta oportunidade, onde, nesta noite, vamos ouvir a mensagem da nossa colega de Feira de Santana, onde vem nos trazer, através da palestra, quem foi Jesus. Amado Mestre, ilumine e proteja todos nós presentes, por aqueles irmãos que ainda não conseguiram entrar na reunião, e também te pedimos pelos nossos irmãos sofredores e necessitados da tua luz. Que a paz e o amor sejam constantes na caminhada de todos nós, por hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Assim seja. Então, passo a palavra para você. Muita paz. Deus proteja todos nós. Assim seja. Vamos lá. Boa noite a todos. A gente vai falar sobre quem foi Jesus. A gente pensar sobre quem foi Jesus, nós temos várias considerações. Assunto que não falta, né? Porque falar de Jesus é fácil, mas ao mesmo tempo é uma grande responsabilidade. Nesse momento, eu quero convidar vocês para observar, todos estão vendo a imagem? Essa imagem que vocês estão vendo, vou pedir para vocês, né, no embalo da oração, a ver essa imagem, observar esse semblante e pensar quem foi Jesus para você. O que é que essa imagem representa? É uma imagem que te remete a pensar em Jesus. Mas observe essa imagem. Você pensa em calmaria. Observe esses olhos. O que foi Jesus? Quem foi Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Quem foi? Quem é Jesus para mim? Eu te convido a pensar breve, rapidinho. Parar nesse momento e pensar, quem é Jesus para mim? O que ele significa? Qual o significado dele na minha vida? Na vida dos meus, da minha família? Principalmente, quem é Jesus para você? Pense. Vamos lá. Para a gente falar do Cristo, vamos falar sobre o significado da palavra. Cristo significa redentor, Messias, vem do latim Cristo, derivado do grego Christos, que significa ungido, que por sua vez deriva do hebraico Mashiach, que significa Messias. O Messias, nós temos também outras denominações, Rabi, Mestre, Redentor, Salvador, são muitas denominações que se dá para o Cristo. E no decorrer da nossa fala, a gente vai observar, né, outras definições, porque são muitas, mas a gente vai se atentar às palavras guia e modelo. Nosso estudo vai mais direcionado para guia e modelo. Quem é Jesus? A doutrina espírita ou espiritismo, ele ensina que Jesus é o espírito mais perfeito que Deus enviou à Terra, o Messias, guia e modelo da humanidade. Nós estamos encarnados aqui para evoluir, certo? Pronto. Nós temos as leis morais que nos ajudam nesse processo de evolução. A gente tem a lei divina, natural, a gente tem a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de destruição, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, lei de amor e lei de caridade. Todo o cumprimento dessas leis nos ajudam a evoluir.
E essas leis nos levam à perfectibilidade. O que é? Sermos seres perfeitos. Lógico que isso a gente não consegue numa encarnação. A gente está numa caminhada evolutiva. A gente tem muito que aprender, tem muito que praticar, né? Com base nessas leis morais. E para seguir essas leis, eu consigo sozinha? Eu, Cláudia, consigo sozinha? Paulo consegue sozinho? O senhor Adalberto consegue? Alberto? Né? Então, a gente precisa, no caso, de um modelo, de um exemplo para a gente seguir, até para nos dar uma direção. Para isso, então, é necessário seguir um modelo, um ser de luz, um verbo que se fez carne. E é isso que trata a questão 625 do Livro dos Espíritos. Vamos a ela. A questão 625, a pergunta que Kardec fez. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E aí ele responde, os espíritos respondem, vede Jesus. Eles não dizem foi Jesus, eles falam vede Jesus, nos remete a olhar, a observar, a tomar como um guia, como um modelo, né? Não é, ele não disse foi Jesus, porque Jesus, ele é o nosso modelo, ele é o nosso guia, entende? Então os espíritos respondem dessa forma, né? Verde, observai, prestai atenção, né? Para a gente enxergar com os olhos, com a alma, observar Jesus. E o comentário de Kardec. Jesus é para o homem o modelo da perfeição moral que a humanidade pode pretender sobre a Terra. Deus nulo oferece como mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado de espírito divino e foi o ser mais puro que apareceu sobre a terra. Aí a gente observa, foi o ser mais puro e ainda o é, porque não teve outro, e o espírito que estava animado dele era divino, foi o Deus. Jesus veio, né? Deus nos ofereceu, nos enviou esse modelo de perfeição moral para a gente evoluir, para a gente ter como um instrumento, como um modelo, como um guia, para a gente seguir na nossa caminhada evolutiva. Se alguns daqueles que pretenderam instruir o homem na lei de Deus, algumas vezes a extraviaram por meio de falsos princípios, foi por se deixarem dominar eles mesmos por sentimentos muito terrestres e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com aquelas que regem a vida do corpo. Então, se deixar dominar pelos falsos princípios, né? A questão da materialidade, assuntos que a gente sabe o quanto que o materialismo interfere na nossa conduta, no nosso modo de ser, se a gente ficar dando muita ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade, são falsos princípios que nos tiram do nosso caminho, nos tiram desse caminho, né, de seguir Jesus, porque Jesus foi um exemplo de humildade, Jesus foi um exemplo de caridade. Vários deram como leis divinas que não eram senão leis humanas criadas para servir as paixões e dominar os homens. O que a gente vê até hoje no nosso modelo na sociedade, as leis humanas elas são criadas, alteradas e modificadas de forma a favorecer um nicho, um determinado grupo, determinada sociedade. Então, as leis humanas elas são falhas, privilegiam a uma determinadas minorias, favorecem a determinadas minorias. E esses são com base em falsos princípios, que não tem nada a ver com a lei de Deus. E aí quando a Kardec, né, quando fez a pergunta da questão 625, então os espíritos de Jesus, ele é o modelo a ser seguido. E aí, Jesus vive, ele venceu a morte. Jesus é. Quem foi Jesus? Quando a gente fala quem foi Jesus, ele foi
quando ele esteve aqui na Terra, ele foi um modelo, no caso, o verbo que se fez carne, ele vivenciou a passagem dele aqui na Terra para servir como nosso modelo e guia. Mas ele diz, eu sou, ele é e sempre será. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele veio para aqui, para a Terra, e de forma muito atuante, muito exemplificada, muito vivida. Jesus, vivenciou, né, o passo a passo, ele sofreu bastante, não tinha, né, no caso, por ser um espírito puro, ele não precisaria passar pelo que ele passou, mas veio por amor, um Deus Pai que nos ofertou né, nos ofereceu esse modelo de guia para seguir. Ele, por amor, esteve aqui na Terra para servir de modelo e guia. E eu sempre estou repetindo para vocês, porque a gente vai nessas duas, guia e modelo, porque a gente vai, no decorrer da nossa fala, sempre estar intensificando essas duas palavras. Em Mateus 5, 14 e 16, ele diz, vós sois a luz do mundo, brilha a vossa luz diante dos homens. Quando ele diz, vós sois a luz do mundo, eu, Cláudia, sou a luz do mundo, Paulo é a luz do mundo, o seu Adalberto é a luz do mundo, nós somos a luz do mundo. E como é que brilha essa luz diante dos homens? Como é que eu brilho? Minha luz brilha diante dos homens. A minha luz brilha a partir do momento que eu acolho o próximo, que eu amo o meu próximo, que eu respeito, que eu escuto, que eu faço a caridade. A partir do momento que eu tenho compaixão, que eu sigo o caminho de Jesus. Então, eu tenho a luz dentro de mim e cabe a mim, no caso, intensificar, mas não é com um brilho de soberba, de orgulho, de vaidade. É com um brilho de humildade, de caridade, de estar seguindo um mestre, porque exemplos ele deu demais para nós. E a gente precisa, no caso, acolher isso e servir. Servir como Cristo serviu. Foi um exemplo de amor, um exemplo de caridade, um exemplo de humildade. E essa luz brilha diante dos homens em mim com humildade, com o exemplo da caridade. E essa verdadeira caridade que a gente sabe, a caridade, a gente precisa ser benevolente, a gente precisa perdoar as ofensas e a gente precisa ter compaixão, compreender, tolerar, né? E saber que o próximo, cada um tem o seu processo evolutivo e a gente precisa compreender que nem todos têm o mesmo grau de evolução e a gente não pode nem julgar, porque Jesus não veio, ele não fez nenhum julgamento. Quem somos nós para julgar o próximo? A gente precisa acolher, a gente precisa amar. Foi o exemplo maior que ele deu, que é amar o próximo. Olha a imagem de novo aí, para a gente não esquecer. Não pode, quer dizer, esquecer não, né? Que a gente não esquece, né? Mas para a gente lembrar novamente. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele foi pregado na cruz, mas não é um derrotado. Às vezes a gente, pelo fato de Jesus ter morrido na cruz, pode levar alguém a pensar que ele não foi um derrotado, nunca foi e nunca será. Ele é vitorioso porque ele venceu a morte. Ele não morreu para nos salvar, ele viveu e vive para nos salvar. Como é que ele nos salva? Porque também a gente, né, às vezes eu já tive essa pensar, não, Jesus morreu para nos salvar. Como é que ele nos salva? Como sendo modelo e guia. Mas cabe a mim, Cláudia, seguir os passos dele, exemplificado com amor, com caridade, com humildade. É assim que Jesus nos salva, sendo o nosso modelo e guia. Não que eu vou errar, vou cometer coisas ruins, fazer o mal, aí depois eu peço perdão e não é assim que acontece. A doutrina,
A reencarnação nos possibilita a evolução, a fazer a correção dos nossos erros. É um Deus tão justo, tão misericordioso, que nos oferece a oportunidade de melhorar, a oportunidade de evoluir, de aprender, né? E temos esse modelo e guia para seguir. E tem uma música que fala assim, um trecho, né, de uma música, porque ele vive, posso crer no amanhã. Temor, porque ele vive, temor não há. Porque eu creio que ele vive, porque no terceiro dia ele apareceu, ele ressuscitou, né? No terceiro dia ele apareceu para nós. A gente crê no amanhã, crê na vida futura. Então, temor não há. Às vezes o temor vem, mas a gente precisa ter a compreensão que a gente não pode ficar alimentando esse temor. A gente crê no Deus, crê em Jesus, que ele vive nas promessas de felicidade que o Senhor tem para nós, e a gente não tem que ter o temor. A gente precisa pedir o Espírito, a fortaleza, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos direcione, que a gente consiga seguir esse modelo e guia para a gente atingir o nosso grau de perfeição. Repito, demora, porque não é fácil, a gente não vai conseguir isso numa vida só. Mas a gente tem um modelo e guia a seguir. Aí quando a gente fala de Jesus, quando eu coloquei a imagem para vocês, a alma da gente internece. Quando a gente observa a imagem, lógico que a imagem é só uma para nos lembrar do Cristo, mas assim, quando a gente pensa, a gente tem a alma internece, a alma calma, os olhos brilham, a alma fica leve, é serena, a gente encontra consolo, a gente encontra paz, a gente encontra conforto nos momentos das nossas aflições, que a gente busca Jesus, que ele está disponível. Ele não está lá preso no madeiro, pregado lá no madeiro como derrotado, não. Ele é vitorioso e ele está perto de nós, ele está em mim, ele está aqui comigo. Em todos os momentos ele está junto de nós. Então a gente precisa desconstruir, de ficar, o Cristo está lá na cruz, inacessível, não é assim. Ele está perto de nós, muito perto. Basta um momento de oração, de você estar em sintonia, conectado com o Espírito Divino que está à nossa disposição, tão acessível, não está distante, não está longe, ele está muito perto, de mãos dadas conosco, nos abraça, nos acolhe, nos ama, com uma dimensão que a gente não tem nem a compreensão de tanto amor que é disponível para nós. Tem uma oração que é diante do trono que fala, dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Ensina-me, Senhor, a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, a perdoar com teu perdão. E essa música, esse trecho, eu coloquei nessa apresentação, porque é um convite que a gente pede, no caso, Jesus é nosso modelo e guia, a gente pede, Senhor, dá-me um coração igual ao teu. O coração de Jesus é puro, é muito... A gente um dia vai chegar lá, mas quando a gente pede ao mestre para nos dar um coração puro, para ensinar a amar o irmão, a olhar com os olhos do Senhor, né? Que a gente, o olhar com os olhos de Jesus é a gente não estabelecer julgamento, a gente não pensar coisas ruins, vamos dizer assim, sobre o outro, a gente ter a compreensão que cada um tem a sua evolução, está na sua jornada. Lógico que às vezes tem erros, a gente erra, mas o importante é a gente conseguir construir os nossos acertos e aprender com os erros, e a gente perdoar, aprender a perdoar, a exercer o perdão. E é Jesus que nos serve de modelo e guia. E essa música, por isso que eu quis colocar na apresentação, porque é um convite que a gente
paz para a gente mesmo, a gente pede ao mestre, né? Dá um coração puro, igual ao do mestre. E essa imagem é uma imagem que vem, né? Que de Jesus, que a gente nos dá as mãos e nos convida, né? É um convite que ele sempre faz para a gente precisa ter essa compreensão de estar disponível, às vezes muito mais na dor do que na alegria. Mesmo assim, ele sempre está disponível. A nossa doutrina é do cristianismo redimido. Cristo redivivo, rejuvenescido, remoçado, que se manifestou de novo. O redivivo nos remete a pensar dessa forma no conceito que a gente encontra. E Jesus é tão grandioso e às vezes nós não entendemos a sua grandeza. O colocamos no madeiro, distante de nós. Às vezes estamos envergonhados, a gente está com medo, às vezes a gente está aflito e a gente não busca o Senhor. A gente erra, a gente comete erros e a gente fica envergonhado de buscar e não é assim. Ele está lá disponível. O importante é nós nos arrependermos e não voltar a errar. Mas mesmo que a gente erre, a gente tem um Cristo que está lá, que é o nosso modelo e guia, que vai nos ajudar a voltar para o caminho, para seguir no caminho. Nós olhamos para a cruz e o vemos inalcançável, distante de nós. E ele não é inalcançável. Ele não está pregado na cruz, ele está aqui do meu lado, perto de mim, perto de você. Ele é acessível. Né? Porém, ele está em nós, conosco o tempo todo. A gente que precisa estar conectado, porque ele está conosco, a gente precisa estar conectado com o Senhor, em sintonia, né? Então, é um momento de oração, no pensamento, a gente clamar, a gente pedir ao Senhor, e ele está sempre, o tempo todo disponível. Então, basta pensar, basta sentir, vibrar, né? Compreender que a sua grandeza é da pureza e ele é o nosso modelo e guia. Jesus é nosso modelo e guia. A partir desse momento, eu vou passar para vocês uma mensagem sobre Jesus, que faz parte do livro de antologias de Natal. E o espírito André Luiz, eu achei assim muito perfeito essa mensagem dele, porque muitas definições de Jesus, e eu quero compartilhar com vocês, porque é muito linda essa mensagem. Jesus, divino Senhor, fez-se humilde servo da humanidade. Pastor supremo, nasceu na manjedoura singela. Ungido da providência, preferiu chegar ao planeta, ao espesso manto da noite, para que o mundo lhe não visse a corte celestial. A gente sabe que Jesus, né, nasceu numa noite, numa estrebaria, né, em condições, né, singelas, e ele era ungido da providência, mas ele veio na singeleza de uma noite, no caso que a gente fala de Natal, mas veio numa singela noite, que nasceu, né? Há 2000 anos atrás, ele é tão presente, né? Há 2000 anos atrás, o Cristo nasceu e nenhum rei, todos os reis que houveram, todos foram falidos. A mensagem dele até hoje, né? Existe e a sua presença é tão verdadeira e tão real, né? Ele vive conosco, ele está conosco. Orientador nas esferas resplandecentes, rejubilou-se na casinha rústica de Nazaré. Construtor do orbe terrestre, planejou os serrotes anônimos de uma carpintaria desconhecida. Prometido dos profetas,
escolheu a simplicidade para instituir o reino de Deus. Enviado às nações, preferiu conversar com os doutores na condição de criança. Cruzeiro das Almas consagrou longos anos à preparação e à meditação, a fim de ensinar às criaturas o caminho da redenção. Verbo sagrado do princípio, submeteu-se à limitação da palavra humana para iluminar o mundo. Sábio dos sábios, valeu-se de pescadores pobres e simples para transmitir aos homens a divina mensagem. Mestre dos mestres, utilizou-se de cátedra da natureza entre árvores acolhedoras e barcos rudes, disseminando as primeiras lições do Evangelho renovador. Majestade celeste conviveu com infelizes e desalentados da sorte. Príncipe do bem, não desdenhou as vítimas do mal, amparando mulheres desventuradas e sentando-se à mesa de pecadores envilecidos. Envilecidos é homens, no caso, sem honra, né? Pecadores sem honra. Instrutor de entidades angélicas, andou com a multidão de leprosos, estropiados e cegos de todos os matizes. Administrador da terra, ensinou respeito a César, consagrando a ordem e santificação à hierarquia. Benfeitor das criaturas, recebeu a calúnia, o ridículo, a ironia, o desprezo público, a prisão dolorosa e o inquérito descabido. Amigo fiel, viu-se sozinho no extremo definitivo. Juiz incorruptível, não reclamou contra os falsos julgamentos de sua obra. Advogado do mundo, acolheu a cruz injuriosa. Ministro divino da palavra, adotou o silêncio ante a ignorância de seus perseguidores. Dono do poder, roubou perdão para os próprios algozes. Médico sublime, suportou chagas sanguinolentas. Jardineiro de flores eternas, foi coroado de espinhos cruéis. Companheiro generoso, recebeu açoites e bofetadas. Condutor da vida, aceitou o crucifixo entre ladrões. Emissário do Pai, manteve-se fiel a Deus até o fim. Mensageiro da luz imortal, escolheu o coração amoroso e renovado de Madalena para espalhar na terra as primeiras alegrias da ressurreição. Mordomo dos bens eternos, em precisando de alguém para colaborar com os seus seguidores sinceros, busca Saulo de Tarso, o perseguidor, e transforma-o no amigo incondicional. Coordenador da evolução terrestre, necessitando de trabalhadores para as missões especializadas, procura os Ananias da fé, os Estevãos do trabalho e os Barnabés anônimos da cooperação. Missionário infatigável da redenção humana, foi sempre e ainda é o maior servidor dos homens de todos os tempos e civilizações da Terra. Recordando o Mestre Divino, convertamo-nos ao seu Evangelho de amor, para que a sua luz nasça na manjedoura de nossos corações pobres e humildes. E edificados no seu exemplo, abracemos a cruz de nossos preciosos testemunhos, marchando ao encontro do Senhor no iluminado país da ressurreição eterna. Nessa mensagem é do livro Antologia Mediúnica do Natal, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Eu vou repetir novamente. Recordando o Mestre Jesus, o Mestre Divino, convertamo-nos ao seu Evangelho de amor, para que a sua luz nasça na manjedoura de nossos corações pobres e humildes. E edificados no seu exemplo, abracemos a cruz de nossos preciosos testemunhos, marchando ao encontro do Senhor, no iluminado país da ressurreição eterna. E Jesus faz um convite: vem, segue-me.
Eis que estou convosco todos os dias. Mateus 28, 20. Essa é uma afirmação. Eis que estou convosco todos os dias. Ele está conosco todos os dias. Isso é uma afirmação. Então, a gente precisa entender, a gente precisa compreender que Jesus não está preso naquele madeiro, ele está comigo, está perto de mim, ele me abraça, ele pega na minha mão. Se eu caio, ele me levanta, se eu fraquejo, ele me sustenta. Ele está comigo todos os dias. A gente não pode esquecer dessa afirmação. E eu vou passar para vocês esse videozinho sobre uma mensagem sobre o Natal e eu vou compartilhar com vocês. Todos estão vendo? Na noite de Natal, João de Deus, psicografia de Chico Xavier. Minha mãe, por que Jesus, cheio de amor e grandeza, preferiu nascer no mundo, nos caminhos da pobreza? Por que não veio até nós, entre flores e alegrias, num berço todo enfeitado de sedas e pedrarias? Acredito, meu filhinho, que o mestre da caridade mostrou em tudo e por tudo a luminosa humildade. Às vezes, penso também nos trabalhos deste mundo que a manjedoura revela ensino bem mais profundo. E a pobre mãe, de olhos fixos na luz do céu que sorria, concluiu com sentimento em terna melancolia. Por certo, Jesus ficou nas palhas sem proteção, por não lhe abrirmos na terra as portas do coração. Deu para ver o vídeo e escutar a mensagem? Sim. Pronto. Eu só vou, para terminar a minha fala, tem uma música que fala muito sobre esse Jesus, é uma música que todo mundo conhece, Um Certo Galileu. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem Galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. Em plena rua, naquele chão, naquele poço em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez. Quais foram seus pecados? Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados. E mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Vitorioso, ressuscitou. Após 3 dias a vida ele voltou. Está junto do Pai, pois ele é o Filho eterno. Mas ele vive em cada lar. E onde se encontrar um coração fraterno, proclamamos que Jesus de Nazaré, glorioso e triunfante, Deus conosco está.
minha mensagem para vocês é que Jesus vive em nossos lares, vive em nossos corações. Que possamos, nesse Natal, ter essa compreensão que Ele está conosco, que Ele está perto de nós. Ele não está preso no madeiro, Ele está acessível. Seja no momento que a gente estiver aflito, seja no momento que a gente estiver feliz, a gente seja grato todo o tempo. Que a gente está na caminhada evolutiva. Estamos aqui, vamos falhar, vamos errar, mas a gente precisa levantar, a gente precisa seguir em frente, porque nós somos felizes porque nós temos um guia e modelo a seguir. Ele veio, ele vivenciou, ele exemplificou, foi pelo exemplo que ele nos mostrou que é possível. Com ele, o fardo é mais leve, né? O peso fica mais. A gente, não é que ele vai carregar para a gente, não, ele vai ajudar para a gente suportar, né? Tem dias que não vai ser fácil, mas com ele a gente é vitorioso, tá certo? Eu agradeço, estou aqui à disposição e obrigada. Com certeza é uma mensagem que traz muita força e direciona o nosso caminho, porque ainda estamos acostumados com as palavras ainda negativas, como a gente diz, porque tudo que passa pela vida da gente, a gente reclama, a gente não gosta, a gente não quer, mas precisamos exatamente fixar o nosso olhar nessa figura meiga, nessa figura que ilumina a nossa consciência. E, com certeza, estamos aqui na Terra, como se diz, de passagem, porém, para a evolução espiritual. Sim. Então, tudo que passamos aqui na Terra, às vezes, é um processo para a nossa evolução, chamando a atenção dos erros que estamos cometendo, para não cometermos mais, pois já temos muitas dívidas do passado, que nós falamos dívidas, mas erros que cometemos pela ignorância. E hoje, com a mensagem do Evangelho de Jesus, que a gente busca aperfeiçoar cada dia dentro de nós, já entendemos de maneira diferente. E quantas vezes eu mesmo já falei, se eu soubesse que tivesse na doutrina há muito tempo, eu não faria o que eu fiz no passado. Mas mesmo assim ainda tem muitas coisas que ainda faço e que não é para ser feito mais. Mas aos poucos estou evoluindo, estou buscando essa força e cada vez mais que eu penso no Mestre Jesus, eu melhoro a minha condição moral, a minha condição espiritual. Então isso é muito importante e a doutrina nos direciona a essa luz maravilhosa que é o amor de Jesus. Sim. E a gente erra, né, seu Adalberto? A gente erra, mas o importante é não permanecer no erro, né? A gente continuar, né? Cada dia vai acertando um pouco. Cada dia a gente é uma conquista, né? Se a gente vence um mau hábito, se a gente vence né? um falso princípio, a gente já consegue, né? Nós não vamos conseguir tudo numa encarnação só, a gente vai ter uma caminhada aí pela frente, né? O bom é que a gente tem um modelo para seguir, né? Nós não estamos à deriva. A gente tem um modelo, nós temos um guia. E muito bem exemplificou, né? E como somos humanos ainda, né? A gente está na caminhada bem longa ainda, né? A gente vai errar, não tem, mas o importante é não permanecer no erro. A gente, né, precisa continuar a seguir em frente. Aquela que fala, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, né? Porque tem que seguir em frente. A gente não pode parar, não pode se entregar. A gente tem que seguir em frente. É necessário. Paulo, seu áudio está ligado. Você vai falar alguma coisa? Não vou falar nada, não. Não. Eu estou apenas satisfeito com a sua palestra, interessante, gostei.
Quero lhe parabenizar aí na frente do grupo todo. Obrigada. E desejar que você sempre tenha esse coração de ouro e continue nessa sua batalha para expandir e divulgar o Espiritismo, que é muito importante. Eu gostei bastante. Meus parabéns para você. Gratidão. Você é minha corrente do coração. Dona Darcy levantou a mão e quer falar alguma coisa, né? Só quero parabenizar Cláudia, São Dalberto, todos vocês, que Deus os abençoe por falar tão lindo desse exemplo tão puro que veio para nos ensinar, esse farol que nos indica o caminho certo e que, como a menina falou, Cláudia, teve uma morte tão cruel, condenada, eu não sei se o nome certo é assim, Sinédrio, na Palestina, numa assembleia que tinha 71 líderes, não sei se é assim, se é o certo o que eu estou dizendo, mas foi a morte pior que já teve em toda a humanidade naquela época, foi a morte de Jesus. Então, nós humanos temos que muito procurar seguir da melhor maneira, porque já fomos, da hora que eu falo, oh, meu Deus, que monstro eu fui nesse mundo. Pelo menos agora a gente tem a bússola, né? Essa bússola, como seguir nossos caminhos, essa luz que nos orienta, vamos seguir e esquecer o que a gente foi lá atrás, procurar fazer o melhor no hoje, para no futuro a gente colher bons frutos. Você falou muito bem, Darcy. Farol, olha que palavra. Farol, luz, né? Bússola. É isso que ele é mesmo pra gente. Um farol, né? Tá lá, ó. Mesmo quando naquela escuridão toda que pode acontecer que a gente esteja mergulhado, aí tá lá aquela luzinha lá que tá nos chamando lá, ó. Segue. O caminho é esse, né? E tem a Monja Coen tem uma fala que ela diz assim, que se a gente não enxergou a luz no fim do túnel, é porque a gente nem no meio chegou ainda. E é desse jeito, né? Então a luzinha tá lá, como você brilhantemente você falou, bússola, farol, é coisa linda. Luz, né? Luz, bússola, farol. É isso que ele é pra gente. A gente pode atravessar uma noite escura, né? Mas vem a luz ao amanhecer e mesmo assim a luz dele tá lá, né? A gente vai chegar naquela luzinha, amanheceu, a gente já tem um refrigério, já tem um aconchego, um conforto, um consolo. A gente passa pela provação, mas com ele fica mais fácil. Não é que ele vai livrar a gente, não, né? Ele vai ajudar a gente a passar, porque é necessário que a gente precisa aprender. Se a gente não aprende, a gente não evolui, né? Então a gente quer atingir a perfectibilidade e a gente precisa cumprir, no caso, as leis, né? As leis, né? As leis de Deus. E ele que nos ajuda, porque sozinho a gente não consegue. Esse dever de casa aí sozinho a gente não consegue, não. A gente precisa dele puxando, né? Puxando a orelha, não, mas a gente precisa desse direcionamento aí para fazer o dever de casa, porque senão a nota vai ser só baixa. E na hora dessas aprovações, ele sempre, por mais difícil que seja, mas sempre está segurando nossas mãos, né? Basta a gente seguir rigorosamente, porque ele não nos desampara de jeito nenhum. Boa noite. Quero só parabenizar a Cláudia e pegar um gancho na fala de Adalberto, quando ele falou que às vezes nós erramos, mas em outro momento nós conseguimos acertar. Mas essa é a nossa trajetória. Nós ainda passamos por tudo isso, e como bem falou Cláudia, e dona Darcy colocou a fala dela, que Jesus é nosso guia, nosso modelo. Sem ele não seríamos ninguém. E sabemos, quando Adalberto disse assim, que um dia erra, outro acerta, porque isso com certeza
é a nossa consciência fluindo. E enquanto a nossa consciência não flui, nós não sabemos se estamos no caminho certo ou se estamos no caminho errado. É preciso parar para analisar os nossos atos e ver se o que está sendo bom e o que está sendo ruim. E tudo isso, essa consciência é a voz de Jesus falando dentro de nós. A voz da consciência é a voz de Jesus, nos mostrando o verdadeiro caminho a seguir. Mas não tem muito a colocar, não. Foi, assim, uma fala maravilhosa de Cláudia, parabéns. Que Jesus te abençoe e que possa trazer estar com a gente. Você falou bem, Letícia. Porque as leis de Deus estão na nossa consciência, né? Isso. Aí, às vezes, a gente fala assim, tá com dor de consciência, é porque tá lá, né? A gente fez uma coisinha errada e a consciência tá lá, né? Só vamos corrigir, porque as leis de Deus estão na consciência, não está em outro lugar, não. Então, se a consciência está lá, está lhe chamando, só presta atenção, vê de Jesus, olha o convite, né? Vamos lembrar sempre da questão 625, vê de Jesus, presta atenção, ó o modelo, ó o teu modelo a seguir, né? O meu modelo, o seu modelo, o nosso modelo. Não tem outro, é ele, né? E as leis dele, como você falou, aí Jesus, né, na consciência, é ele que nos ajuda, né, a seguir em frente, porque, né, não é fácil, mas aos pouquinhos a gente consegue, né? Com ele a gente consegue, sem ele a gente só anda para trás. Cláudia Rodrigues, na última reunião que nós fizemos ontem, o tema foi vingança. E abordamos uma série de pontos de vista, e falou-se do perdão. Então, alguém falou já hoje também, a gente pede perdão a Deus. Mas eu tenho uma controvérsia em relação a isso. Deus não perdoa ninguém. Ele apenas nos dá, como você falou aí, o auxílio necessário para que a gente, no processo de arrependimento, a gente encare as coisas de uma maneira diferente. Porque se houvesse perdão de Deus por qualquer ato falho de nossa parte, a gente não precisava reencarnar para purgar os problemas que a gente deixou de cumprir nessa encarnação atual. Então, eu tenho muita, como é que se diz? Eu discordo, Paulo Fernando, ninguém é obrigado a seguir meu raciocínio, desse problema, eu pedir perdão a Deus. O ato de pedir perdão significa que você se arrependeu daquela mazela que você praticou com seu irmão, com seu amigo, não importa. Muitas vezes você peca sorrateiramente no silêncio, mas necessariamente a gente tem que destrinchar esse detalhe. Não existe perdão divino. Existe reconhecimento por aquelas atitudes que você tomou para melhorar. Então, os exemplos que Jesus nos deixou, inclusive, eles são aplicáveis em qualquer planeta do universo. O Evangelho de Jesus pode ser aplicado em qualquer circunstância, em qualquer planeta, não importa. Mas o perdão em si, não existe perdão. Existe o arrependimento para que você reinicie, numa encarnação futura, um processo de melhora. Por isso que nascem, às vezes, mãe e filho de encarnações que se odiavam. Você nasce com uma série de privações, pode ser até uma expiação, mas é para você purgar seus defeitos de outrora, para você purgar suas mazelas,
E o fato de existir Jesus é que ele é a luz. Como você falou aí, se a gente não enxerga a luz no final do túnel, é porque a gente não chegou nem na metade, não é verdade? Então, é bom que a gente comece a entender que não existe perdão. Você se arrepende, você ora a Jesus pedindo proteção para você superar aquela fase. Mas é muito simples. Eu pedi perdão a Deus, ele me perdoou. E os outros? E o que você fez? Então, tem que pensar e raciocinar direitinho. Era isso que eu queria colocar. Ok? Essa questão de perdoar, sim, é um Deus que a gente tem misericordioso que nos possibilita voltar a reencarnar para corrigir os nossos erros, né, do passado. Mas isso aí não é perdão, é justiça. Sim, é a justiça, mas a gente, no caso, o perdão, a gente precisa exercer o perdão, porque a gente precisa perdoar o outro, até perdoar nós mesmos, né? Que a gente tem o auto-perdão também. Eu entendo o que você fala, nessa questão aí eu não vou entrar no mérito, porque eu não tenho embasamento, vamos dizer assim, para falar, no caso, concordar ou discordar de você, mas Deus é justo, mas eu penso que essa questão do perdão, a gente precisa perdoar, né? Porque perdão é questão de decisão. Eu decido perdoar o outro, porque já tem uma frase que fala assim, você não perdoar é você tomar veneno esperando que o outro morra, né? Então, assim, o perdão, ele é libertador, ele me liberta. Eu decido perdoar. Se o outro vai perdoar ou não, isso é uma outra questão, né? Mas Jesus nos ensinou a perdoar, né? Teu coração, ele tem um coração puro e nos convida a ter um coração, né? Igual o dele. Um coração que perdoa, um coração que ama, um coração que ama o próximo, que humilde, né? Que tem compaixão pelo outro, que faz, né? Que tem a caridade, pratica a caridade. Mas a questão do perdão, ele vai muito além aí muito além do que você falou aí, né? E realmente eu não tenho como concordar nem discordar dessa questão de não existir, realmente eu não, nesse sentido aí, talvez alguém possa falar aí. Valeu, Cláudia Rodrigues. Você é uma adorável criatura. Já lhe perdoei por todos os pecados que você cometeu comigo. Legal, estou muito feliz por você, sério mesmo. Muito feliz, não é pouco, não é muito. Mais alguém? Dona Dice chegou aí agora há pouco instante. Quer falar Boa noite. Cheguei agora, cheguei um pouquinho atrasada, mas ainda chegou a tempo. Chegou na hora, né? Diz que a pessoa não se atrasa, né? Chega sempre na hora. Então, sobre o perdão também tem uma teoria. Eu acho assim que o perdão é uma evolução do espírito, né? Eu acho que é muito difícil exercer o perdão. Eu particularmente, né? Eu acredito nele, sim. Eu acredito que ele exista, né? Mas ele é muito, assim, difícil para nós que estamos aqui, né? No mundo de evolução, de aprendizado. Muitas vezes as pessoas fazem alguma coisa para nós, né? Mesmo a gente até pode desculpar, mas assim, esquecer o que a pessoa fez, eu acho assim que isso é o perdão que Jesus nos pede, né? Mas eu acho assim, eu particularmente acho difícil, sim, sabe, assim, essa virtude do perdão, como eu acho assim, o espiritismo, né? Ele abre o nosso olhar para uma dimensão que a gente não está acostumado a ver, né? A gente amar, né, o nosso inimigo, né, aquela pessoa que não gosta da gente, é tão difícil. Então ele abre a nossa visão para isso. E
Mas é difícil, sim. Tudo isso eu acho difícil. Amar aquela pessoa que não gosta da gente, sabe? Aquela pessoa que, assim, que fez as coisas para a gente, assim, esquecer, né? Eu acho difícil, sim. Eu acredito, assim, eu particularmente, né, acho o espiritismo uma doutrina, assim, fascinante, né? Porque ela tem as respostas para aquelas perguntas que muita gente, às vezes, a gente faz, né? Porque estamos aqui, né? Porque estou no grupo, né? Que assim de estudos, né? Aprendendo, né? Eu acredito que a gente está assim evoluindo. Feliz daquele, né? Que pode assim passar por ter as virtudes que muitas vezes, né? O espírito vem realmente para ele assim melhorar e muitas vezes ele consegue, né? Outras vezes não. Mas o bom de tudo isso é que a gente não regride, né? Que já foi falado, a gente, graças a Deus, a gente não regride. Mesmo que a gente não atinja tudo aquilo que Jesus quer de nós, eu acredito que a gente, um pouquinho sim, a gente sempre melhora. Eu acho difícil, sim, o Espiritismo ele explica muito bem o que não devemos ser, né? E muitas vezes nós caímos naqueles defeitos que ele defeito que eles falam que nós temos que melhorar, caímos, e falamos que devemos melhorar e caímos de novo, mas estamos aqui, né, no mundo de aprendizado e evolução, e que Jesus nos abençoe, né, sempre, e que possamos, né, um dia dizer não a tudo que nos faz mal, e vida que segue. E é isso. Vamos falar, seu Alberto? Pode. Disse, a gente falando, né? O tema de hoje foi falando sobre Jesus e termina que a gente falando sobre perdão, que também tem tudo a ver, né? Porque Jesus, né? Perdoou, na cruz ele perdoou os algozes, né? Os que os levaram, né? Nós que os condenamos. O que eu tenho para te falar de perdão, que é experiência própria, eu tenho essa experiência de perdoar, e eu falo assim com a propriedade, porque é libertador a gente perdoar. Não é fácil. A gente, vamos simbolizar, eu tenho machucado, eu me cortei fundo, machuquei, levou ponto lá e ficou a cicatriz, que é o perdão. Aquilo ali não me causa mais dor, a ferida. A cicatriz está lá. Eu vou lembrar do que me machucou. Mas se eu ficar lembrando que aquela ferida ficar remoendo, aí aquilo ali, eu, eu não vou esquecer, porque a cicatriz está lá. Mas eu vou perdoar. Então aquilo ali, se não está me causando mais dor, porque para mim, a minha experiência, a minha vivência não me causa dor, eu já perdoei, porque eu falo no assunto e aquilo ali não me causa mais dor. Porque isso aí é o Senhor que dá essa possibilidade da gente perdoar com o coração dele. Ele foi o maior exemplo de perdão. E aí a gente consegue. Não é fácil a gente perdoar quem maltrata, quem bate de um lado do rosto, e a gente tem que dar o outro lado para bater. Não é fácil. Mas a gente consegue, não é impossível. Eu falo para você por experiência própria, não é. E é libertador, eu falo numa alegria, você não imagina que é uma alegria que eu falo isso, porque muita gente, às vezes as pessoas me machucam, mas eu também não sei o que é que eu fiz lá em vidas passadas, né? Eu não sei, né? A gente pensa, eu sou uma pessoa tão boa hoje, mas eu não sei o que é que eu fiz lá atrás, né? Então, hoje, alguém está me machucando, eu não sei o que foi o machucado que eu provoquei na outra pessoa. Então, a gente precisa dessa compreensão de entender que o outro, a evolução dele, a gente não está, a gente está na mesma vida, vamos dizer assim, mas a caminhada é diferente, né? O processo evolutivo é diferente. E você falou muito bem, a gente não regride, né? Mas a gente não pode ficar estacionado, porque se a gente ficar estacionado, aí a cobrança vai ser duplicada. Por exemplo, se eu não perdoo, eu vou ter que voltar com aquela pessoa novamente, porque eu tenho que fazer o dever de casa. Se eu não fizer o dever de casa, vou voltar com ele de novo. Então, perdão, eu digo sempre, é questão de decisão. Eu decido perdoar.
o que o outro, se o outro vai perdoar, o que é que o outro vai fazer, não. Eu liberto ele, me liberto, porque senão eu vou ficar preso. Pense aí num fardo que você pode carregar, é como se você pegasse uma bola de 1 tonelada e todo dia você carregasse aquilo ali e simplesmente você pode só romper. Larga lá a tonelada, aquela bola preta lá para trás e segue teu caminho. O perdão é isso. É libertação, é questão de decisão. Ô, gente, eu posso falar assim só um pouquinho? O perdão, eu acho que da caridade é uma coisa mais difícil e também de grande importância a gente perdoar as faltas cometidas pelos nossos semelhantes. Principalmente, nós também cometemos a nossa. O perdão, a falta do perdão, é como se a gente pegasse uma brasa de fogo, coloca na mão para jogar naquele que nos ofendeu. Quem é que queima primeiro? É a gente. Então, eu acho o perdão uma coisa assim necessária, divina. Gente limpa do nosso interior aquilo que está nos causando mal, porque o primeiro mal é causado para a gente. A falta dele. Mas esse sentido do perdão é muito complexo, porque é o caso, Deus é perfeição. Ele não tem nenhuma negatividade, tudo dele é perfeito. Então, ele deixou o perdão para nós, encarnados, que ainda estamos em evolução. Então, as coisas, quando alguém nos machuca, é preciso que a gente tenha um sentimento de amor. É o que a Cláudia falou aí. Quando alguém bate de um lado, a gente tem que dar o outro. Então, se alguém nos agride, a gente tem que levar a palavra amorosa, a palavra do bem, a palavra da paz, para que o problema da injúria, de machucar, de denegrir, isso ainda faz parte de nós encarnados. Porque estamos no mundo de provas e expiações e ainda vemos isso como uma coisa que seja negativa. Cada um está no seu grau, então aquele que está mais elevado auxilia quem está ainda em busca. É o que eu falei, antes eu não conhecia a doutrina, quando eu conheci eu já analiso de uma outra maneira, tem uma outra visão. Então essa luz vai se ampliando. Então Deus é Pai, nós somos filhos dele e Jesus é esse farol que está alavancando o nosso crescimento. Então quando alguém nos machuca, precisamos levar esse perdão interior. É um sentimento que a gente sai do coração. É o que Jesus diz, né? Que o que entra não enlameia o homem, mas é o que sai. Então, que a gente tenha o cuidado de falar coisas maravilhosas, coisas boas, que ainda não está na perfeição, mas que a gente vai pouco a pouco adquirindo esse conhecimento. Mais alguém? Caso não tenha, eu peço para a própria Cláudia fazer a prece final da noite. Seu Joel estava aí, não sei se já saiu. Joel saiu, ele se despediu, disse que precisava sair. Ok, porque ele tem um evangelho, acho que 21 horas. Vamos fechar os nossos olhos, aqueles que se sentirem à vontade. Respirar profundo, respirar, inspirar e expirar. Que hoje, nessa noite, após essa explanação, essa pequena explanação sobre Jesus, nosso modelo, nosso guia, nosso mestre, a nossa luz, a nossa bússola, nosso farol, a luzinha lá no fim do túnel, que ele seja presente em nossas vidas, em nossos corações, e que nós estejamos em sintonia com o Mestre, que ele nos direcione, que nesse Natal tenhamos
a compreensão de poder amar, perdoar, exercer a caridade, praticar a caridade com humildade, que brilhemos, deixemos a nossa luz brilhar através do amor, através da caridade, através do perdão. São tantos exemplos que o Mestre tem para nos dar. Ó Senhor, nós temos eterna gratidão, porque Tu és o nosso modelo e guia, e nós estamos aqui, temos a direção, a Tua direção. Basta seguir, não é fácil, Senhor, mas que Tu nos fortaleça, que Tu nos direcione nessa caminhada, nessa jornada, para que alcancemos a evolução, o progresso, para a gente seguir na nossa caminhada. Fica conosco, Senhor, nos dá uma noite de sono tranquilo, que amanhã seja um dia em paz, baseado na Tua justiça, no Teu amor, e que tenhamos, Senhor, um Natal, e que com a compreensão que não são os bens materiais, o verdadeiro sentido é o sentido do amor. E esse amor a gente já começa no nosso lar, dentro da nossa casa, com os nossos, praticando o perdão, praticando o amor, praticando a caridade, o perdão das ofensas. Essa é a verdadeira caridade. A benevolência, fazer o bem, e tenhamos um olhar de compaixão para o próximo, porque Tu diz que cada vez que fazemos a um desses pequeninos, é a Tu, Senhor, que fazemos. Que possamos fazer, tenhamos atos de amor, para que a nossa vida, Senhor, tenha um sentido, porque estamos contigo. Sê conosco hoje e sempre, nos abençoa, nos guarda na Tua infinita paz. Assim seja. Que assim seja. Assim seja. Assim seja.